Amados, a graça e a paz do Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui nesta manhã para meditarmos um pouco na palavra do nosso bom mestre. Que Deus abençoe a todos, que tenham um dia maravilhosamente abençoado e que a graça de Deus os alcance todos que estão nos ouvindo nesta manhã, em nome de Jesus. Queridos, queria meditarmos com os irmãos que estão nos ouvindo neste momento e aqueles que ainda nos ouvirão no decorrer desse vídeo, que diz assim, no livro do Gênesis, no capítulo 3, verso 9, diz-nos assim: E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Uma interrogação. E ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim e, porque estava nu, tive medo e me escondi. Chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Será que Deus não sabia onde Adão estava? É lógico que sabia. Mas observe que a resposta de Adão foi: Ouvi a tua voz no jardim. Vamos falar aqui, vamos colocar esse jardim como o nosso lar, a nossa casa, nossa família, o nosso jardim. E ele diz: Ouvi a tua voz no jardim, mas estava nu. Por isso me escondi. Eu trago esta mensagem para nós refletirmos nesta manhã, queridos, porque conversando há poucos dias com uma pessoa e que essa pessoa tem alguém parente que está desviado. O mais engraçado é que todas essas pessoas que fogem da palavra, que um dia teve a palavra como sua regra de fé e prática, ele se esconde na sua nudez, se esconde no seu pecado e foge da palavra. Mas o que me chamou a atenção é porque o próprio Adão disse que ouviu a palavra de Deus no jardim, ou seja, dentro de casa. Deus vai em busca do homem dentro do seu reduto, dentro da sua casa. Mas nem assim ele quer ouvir o que Deus quer falar com ele. Deus é tão bom, é tão amoroso, é tão misericordioso que vai de encontro do homem dentro da sua própria casa. Queridos, quantos obreiros de Deus, homens que já foi bênção nas mãos de Deus, mulheres que já foi bênção nas mãos de Deus, e olha que eu estou falando com conhecimento de causa porque eu conheço alguns. E algumas bem chegado, conheço muito bem. Que o inimigo passou e devastou tudo. E hoje estão dentro de casa. Mulher não tem respeito do marido, marido não tem respeito da mulher, os filhos não respeitam porque estão despidos. Estão despidos, estão nus. Estão despidos da presença, estão despidos da glória de Deus. Estão despidos do Espírito de Deus. E Deus fala, mas eles não ouvem. Não dão credibilidade, não dão ouvido ao que Deus está falando. É de cortar o coração, nem de ver que algumas pessoas eram tão
dedicado à obra, era tão dedicado à palavra, e deixou-se levar pelo engano, estão perdidos dentro da sua própria casa, dentro do seu próprio lar. E Deus vai de encontro a ele dentro da sua casa. E Deus perguntou: onde estás, Adão? Não era a locação geográfica que Deus estava fazendo essa pergunta para Adão. Não. Deus queria saber o estado espiritual de Adão. O que estás fazendo, Adão? Por que pecaste, Adão? E esta frase, meus, por que pecaste, me fez lembrar uma experiência que eu tive com Deus assim que me converti. Vou contar para os irmãos. Na época que eu me converti, foi Deus e eu só. Ninguém me evangelizou, ninguém pregou para mim, não. Foi Deus e eu. Deus, pela sua misericórdia, pela sua infinita bondade, resolveu me salvar. Não sei o que ele viu em mim, mas ele resolveu me salvar. E foi uma obra extraordinária. Quem sabe um dia eu posso gravar um vídeo somente falando desse testemunho, embora eu tenha ele gravado, está na mão de algumas pessoas espalhadas por aí. Mas como já faz muito tempo, já deve ter se perdido também. Outro dia encontrei um cidadão na feira. Ele olhou para mim, me reconheceu e disse assim: eu tenho o seu testemunho gravado. Você me deu uma fita, aquelas fitinhas cassete, está guardada comigo até hoje. Aquilo me emocionou quando ele me falou aquilo. Sinal que eu continuo na presença de Deus desde o dia que ele me chamou. Mas vamos lá. E eu bebia muito. Demais. Fumava da mesma forma. 9 horas da manhã, queridos, eu já estava bêbado. E Deus me libertou assim de uma forma extraordinária. Como eu nessa época morava também aqui em São Paulo, como moro hoje. Meus familiares sempre moraram na Bahia e eu fui para a Bahia. Deus me levou para lá. E quando eu cheguei na casa da minha mãe na época, uma irmã minha nessa época estava viva, que hoje já é falecida. E naquela mesma noite eu fui dormir e o sono sumiu, eu não conseguia dormir. Umas 2 horas da manhã eu levantei, e aquela agonia, aquela angústia, aquela coisa dentro de mim, eu não entendia. Nem se eu estava convertido, eu não sabia, eu só tinha entendido que Deus havia falado comigo e havia me libertado. Eu não tinha bebido mais e nem tinha fumado mais, durante alguns dias já. E como essa irmã minha fumava, e entre a sala, uma antessala e a cozinha da casa da minha mãe, como tem até hoje, tem uma meia parede que divide esta sala pequena da cozinha. E quando eu saí do quarto, que fui para a cozinha, eu fui tomar água, eu olhei na meia parede e tinha um toco de cigarro. Em cima da meia parede da minha irmã, fumou e apagou e deixou para fumar depois. Quando eu olhei aquele toco de cigarro, me acendeu um desejo terrível de fumar. E uma voz dizia fuma e a outra não fuma. Uma voz dizia para mim fumar e a outra voz dizia para mim não fumar. E eu fiquei naquele tormento, eu sozinho, todo mundo dormindo, eu sozinho dentro de casa naquela madrugada. E havia me convertido há poucos dias atrás. E aquele desejo foi batendo, aquele desejo foi voltando, foi voltando, foi voltando. Eu não resisti, peguei aquele toco de cigarro, acendi, fumei. Quando eu joguei o toco de cigarro fora, a voz bradou, a mesma voz que eu tinha ouvido:
O ribachuricantalabá, que tu petequeré, que ticatu pataqueré, petimbará. A mesma voz que eu tinha ouvido alguns dias atrás, quando ele veio a mim. E ele só fez uma indagação, a mesma que ele fez aqui para Adão. E ele me disse assim: por que, meu filho? Foi só isso. Quando eu ouvi aquela voz dizendo assim para mim: por que, meu filho? Eu caí de joelho diante de um sofá que estava na sala. E as lágrimas desceram e o arrependimento terrível veio naquele momento. Queridos irmãos, o problema foi daquele dia para frente. Eu não parei mais de fumar. Mesmo indo para a igreja, convertido, fiel a Deus, mas eu não deixava o cigarro. Não tinha como, eu fazia de tudo. Eu orava, eu jejuava, eu clamava a Deus e não conseguia parar de fumar. Eu digo: meu Deus, não faça isso comigo, me livra deste mal, me livra de nada. Nunca perdi um culto, estava em todos os cultos, era escola dominical, era vigília, era monte. Alguns dias se passaram e eu naquela luta, angustiado, querendo parar de fumar, mas não conseguia. Para você ver que o pecado tem consequência, Deus nos trata. E me lembro que o culto de ensino na igreja era numa terça-feira. E eu não perdia um culto. Quem me conhece da época sabe. O meu pastor na Bahia, pastor Nereu, conhece, sabe que eu nunca perdi um culto. Estava lá. E naquela noite também não foi diferente. Eu sempre sentava do terceiro banco da frente para o fundo, da frente do púlpito para trás. No terceiro banco ali era onde eu sentava todos os dias. E eu estou sentado ali, como de costume, ouvindo o ensino naquele dia, naquela noite. E o pastor estava ministrando fora do púlpito. Ele desceu, ele sempre descia, colocava uma mesa pequena ali na frente dos bancos e ele ministrava ali. E naquele dia, como ele começou a ministrar, me deu um dado momento, uma voz bradou. Ela saiu do meu lado, a voz saiu, aliás, saiu de lá de onde o pastor estava, de frente do púlpito, da mesa que ele estava, de lá da mesa. Eu me lembro que a voz saiu dali. A voz saiu dizendo assim para mim, com uma palavra de autoridade, de comando. E ela dizia para mim assim: filho meu, a partir de hoje tu não fumas mais. E terminou em cima de mim assim, como se estivesse apontando o dedo para mim. E daquele dia em diante, meu, nunca mais. Nunca mais. Há mais de 25 anos. E nunca mais eu fumei e nem bebi. E Deus tem me sustentado até aqui. Deus não está me levando a falar isso à toa. É porque alguém está precisando de ouvir esta palavra neste momento. Quem sabe alguém está passando na mesma situação que eu passei, teve um deslize. E luta hoje para tentar desvencilhar desse pecado. E não consegue. Quem sabe não seja hoje o dia da tua libertação. Quem sabe Deus não colocou você agora de frente desta TV, deste celular, com esse áudio, com esta imagem, para que você possa ver que Deus ainda é o mesmo, que Deus ainda continua libertando, que Deus continua ainda falando, e Deus fala, irmãos. Ele fala. Lembra que ele disse: Samuel, Samuel. Ele fala.
Quem sabe Ele está falando para você hoje. Hoje é seu último dia que você comete esse pecado. Hoje é o dia da tua libertação. Você que está assim dentro de casa, lutando contra este pecado, lutando contra este mal e não consegue se desvencilhar dele, hoje Deus tem a libertação para você. Creia nisso, meu querido ou minha querida. Deus ainda liberta. Deus é o mesmo. Deus não mudou. Deus continua ainda operando prodígios, sinais e maravilhas. Deus ainda ama o seu povo. Você ficou esse tempo, é porque Deus queria mostrar para você que o pecado não compensa. O pecado não compensa. Depois que Deus te libertar dessa, nunca mais você vai voltar a praticar este pecado, ou quem sabe outro qualquer. Antes de você tentar cometer um pecado, você vai lembrar do que aconteceu com você quando você fez aquela bobagem lá atrás. O quanto você sofreu para se libertar. Depois de hoje, nunca mais. Toda vez que o diabo tentar você, para que você caia em tentação, você vai lembrar do que você passou da primeira vez que você caiu. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida que Deus permitiu que você passasse por esse problema até esse momento, para que você desse valor à presença de Deus na sua vida. Para que você desse valor ao sacrifício do Calvário. Não vale a pena. Todos nós somos tentados todos os dias. Mas como a Bíblia diz, a carne é fraca, mas o Espírito é forte. Que Deus tenha misericórdia de nós e continue nos dando força para lutar contra o mal, para lutar contra o pecado. Que Deus nesta manhã venha libertar famílias. Que Deus nesta manhã venha fazer uma obra de libertação no meio de tantas famílias que está devastada pelo pecado. Famílias que um dia inteira saíam todos de mão dada para ir louvar e adorar ao grande Deus que fez os céus e a terra. E hoje estão todos dentro da mesma casa, cada um cometendo um pecado diferente do outro. Hoje é dia da libertação desta família, deste homem, desta mulher, deste filho. Deus ainda liberta, Deus ainda salva, Deus ainda opera prodígios, sinais e maravilhas. Deus hoje tem libertação para você e toda a sua casa. Creia em nome de Jesus. Queridos e amados, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja para com todos. Que a bênção da salvação, da libertação invada o seu lar, invada a sua família, entra no seu coração e no coração de todos os seus e salvas, e traga libertação e traga uma vida graciosa diante de Deus, para que todos os seus vizinhos vejam que Deus ainda é Deus. Que muitos estão achando, os seus próprios vizinhos estão achando que Deus não é mais o mesmo, porque olha você como está. Eles viam como você saíam para ir para a igreja todos juntos, e eles olham hoje a maneira que você está. Talvez eles dizem assim, onde está o Deus que eles serviam? Olha como vive essa família hoje. Pois mostre para essa família que Deus ainda é o mesmo. Mostre para aqueles que anarquizam de você hoje que Deus ainda é o mesmo, que Deus ainda liberta, que Deus ainda salva, que Deus ainda opera milagres. Louvado seja Deus. Deus abençoe, irmão. A minha palavra é que haja salvação neste lar, que haja a vida de Deus dentro desta família, para a glória de Deus que fez os céus e a terra. Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.